Boa noite, seja muito bem-vindo à Verdade da Mentira. Comigo, semanalmente, vou ter o engenheiro Jorge Tadeu, presidente, fundador e apóstolo da Igreja Maná, igreja presente em mais de 40 países e que conta com milhões de fiéis por todo o mundo, a comentar semanalmente o que se passa. Muitas vezes a verdade está escondida por trás de muitas mentiras. Vamos tentar encontrar as verdades e tentar desmascarar as mentiras. Vamos semanalmente encontrar muitos temas de conversa, mas hoje é um dia especial porque é o primeiro programa e também porque estamos no prelúdio, há algumas horas do início de uma grande campanha que será lançada pelo engenheiro Tadeu e que eu tenho o prazer de também ter feito parte da gravação de alguns dos programas, que se chama Você é que Decide. Engenheiro Tadeu, o Você é que Decide vai ser um momento de mudança também para o Ministério Maná e provavelmente para Portugal. Eu acho que sim, porque é assim, a nossa chamada é ajudar as pessoas, falando de Deus, mostrando-lhes que há uma verdade acima de todas, que é o que Deus ensina. Que seguirmos os caminhos de Deus, tudo muda. Mas a pessoa só nos vai ouvir se ela não estiver muito aflita. E faz-me lembrar uma história recente até. Alguém estava num supermercado, barba por fazer, mal cheiroso, pobre, a pedir esmola. Então uma das nossas moças, da missionária, perguntou: o que é que você quer? Eu quero comer, arranje uma lata de feijão, qualquer coisa. E então elas foram lá dentro, compraram isso e mais sei o quê, não deram dinheiro, deram comida. No final, eu dizia assim: eu sei quem vocês são. E isto para dizer o quê? Imagina que alguém diz assim: olha, eu sei que você está pobre, você está aflito, está cheio de fome, eu vou orar por si. Isto é uma atitude, na verdade, de alguns crentes. Vou orar por si. Ele não precisa de oração, ele precisa de comida. Então, o objetivo desta campanha é ajudar as pessoas naquela necessidade gigante que está a acontecer em Portugal, que é o assunto das casas, das escolas, dos hospitais, disso que as pessoas estão a sofrer e não veem solução. Por mais que haja debates na televisão, por mais que o governo prometa isto, aquilo, nunca nada acontece e as pessoas vão se afundando. Acontece que eu conheço pessoas que me ensinaram as leis da Constituição e eu já venci, já ajudei bastante pessoas a vencer, apenas usando as leis do topo, e portanto eu quero ajudar as pessoas, ensinando-lhes os direitos que eles têm e que eles também podem vencer. Portanto, este é o âmago desta campanha. Este é a verdade da mentira. A mentira aqui é esconder os verdadeiros direitos do povo. Existe uma operação a esconder os direitos do povo? Absurdamente. Eu conheço e conheci, já há bastante tempo, vários juízes, desde os do topo até os cá de baixo. Não só de Portugal, mas de muitos outros países. E então, já faz mais de 20 anos, juízes do topo dos topos, uns converteram-se, outros me ensinaram e diziam que há uma lei, que é da Constituição da República, que eu não conhecia, pouca gente conhece, agora fala-se, na altura nada, que fala dos direitos fantásticos que nós temos direito. Quando o juiz me deu isto a ler, eu fui ler durante uma semana e tal, li algumas coisas, fiquei fascinado. Lá fomos almoçar outra vez e perguntei ao doutor: isto é mesmo verdade? É. Sabe que tive essa situação com uma das empresas que trabalha com a Curiacos e temos uma campanha neste momento no ar, uma campanha partilhada sobre este programa que vai estrear amanhã e que aconselho todos que puderem espreitar, que se chama Você é que Decide, e há uma campanha com outdoors e um dos funcionários da empresa dos outdoors perguntava: mas isto é mesmo verdade ou é um anúncio? E alguém lhe disse: não, é mesmo verdade, está na Constituição. Porque nesses cartazes está, por exemplo, uma coisa igual a esta, que fala de saúde. O artigo da Constituição: o Estado é obrigado a garantir saúde, o Estado é obrigado a dar casa, mas as pessoas não sabem. Então, ainda respondendo ao que você disse há pouco, quando eu estava a falar com um desses juízes, ele disse assim: nem 10% disto se faz. Eu disse: então o doutor, é uma sumidade, o senhor é um corrupto. E ele disse assim: sou. Então o senhor está a admitir, sou. Então porquê é que o senhor é assim? Porque se eu não fizer a vontade dos governantes, eles põem-me na rua e arranjam-me 31 sarilhos. Então, depois conheci outros que dizem que nas próprias universidades onde o direito é ensinado, isto é posto de parte. Até aos dias de hoje. Ouça, muitos juízes
a não ser os do topo dos topos, muitos juízes não sabem nada disto. Nada. E por isso os políticos que sabem que a gente não sabe atrevem-se a fazer leis que estão proibidas. Mesmo muitos políticos que estão até no Parlamento não percebem nada disto. Nada disto. Você vê como é que chama o presidente do Parlamento? É o presidente da Assembleia da República. Vê-se que ele não sabe nada disto, porque se ele soubesse não fazia aquela figura triste que ele faz. Ele pisa a Constituição montes de vezes. Portanto, quando nós começamos a ler isto, começamos a ver porque é que eu não sei isto, porque é que não me ensinam isto. Falam de cidadania, mas afinal está aqui. E falam de democracia, mas democracia diz aqui que a democracia se rege por esses princípios. Eles é que escondem isto, de propósito. Esta campanha culmina, penso eu, num site. O site acaba por ser o ponto fulcral desta campanha, que é o vocêquedecide.com. Sim, no site igrejamaná.com, tudo junto, www.igrejamaná.com, tem montes de subsites, de música, de jovens, cinema, sei lá. E este vai ser um dos sites que vai encaminhar as pessoas para uma série de páginas onde ensinam os fundamentos dos direitos, quais são os direitos, quem é que é obrigado a nos dar os direitos, quem é que é obrigado a nos defender, e nos ensina, por exemplo, que nós não somos obrigados a obedecer a leis que são inconstitucionais, ou seja, são leis ilegais. Um dos outdoors que está neste momento na rua, e um dos temas que eu sei que vai ser falado no Você é que Decide, é precisamente o direito à resistência, que é uma das normas que está na Constituição, que protege os cidadãos, no sentido de que se sentirem ultrapassados ou prejudicados pelos órgãos soberanos que não obedeçam à lei da Constituição, o povo tem direito à resistência. Tem. É o artigo 21. Eu lembro-me dos diversos juízes dizerem: pá, você não vai para aí, pá, isso é perigoso. É o que eles mais temem. Porquê? Porque quando o cidadão lê este artigo da Constituição, diz que ele tem direito a resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, e até, se for o caso, repelir pela força qualquer agressão que não seja possível recorrer à autoridade pública. Ou seja, é para eles violento. Porquê que é violento? Porque eles escondem as verdades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você ouviu que o primeiro-ministro e o ministro das Finanças estão a fim de passar uma lei que é castigar os cidadãos que têm pouco dinheiro. O aumento do imposto único de IUC. Certo. Bem, veja um advogado, acho que é professor de uma universidade aqui de Portugal, um homem que sabe o que fala, que sabe a Constituição, disse: isso é ilegal por dois temas. Então eu já consultei os meus amigos advogados e juízes, que me disseram: bem, o senhor pode fazer queixa deles se eles puserem a lei. Ora, se eles puserem a lei em ação, pode ter certeza que eu vou atacá-los e vou ganhá-los. Porquê? Porque não só eles têm que obedecer, e se não obedecer vai para o Constitucional. E o Constitucional tem ultra medo de que a gente os ponha nos direitos humanos. Portanto, quanto mais o povo souber os direitos, quanto mais o povo souber que eles não podem fazer isso, mais eles se vão atrever menos, e por isso muitas das leis que existem, que são ultragentes, são do pior que existe, são criminosas, vão parar de existir. Então, não vamos começar o programa já com uma provocação, mas eu tenho que lançar a provocação. O objetivo é a revolta ou a mudança de atitude por parte do governo? Não, sei lá, então eu sou um homem de Deus, não vou levar o povo para uma revolta. Leva para uma revolta, sim, a favor de Deus, sim, a favor das coisas boas, da honestidade e tudo mais. É uma revolta, sim, no sentido de levar as pessoas a saberem quem eles são. A Constituição é um livro fantástico. Eu digo que eu estava a falar com esses juízes, um de cada vez, e eu dizia: pá, mas isto é a coisa mais fantástica. Ele dizia: mas isto é que é a lei acima de todas. Todas as outras leis, se não estiver de acordo com isto, são ilegais. Então, quando você fala da Constituição, você fala de algo que é tremendo. O povo tem que saber, por exemplo, que o dono do país somos nós. Mas eles sempre falam como se eles é que fossem os donos do povo e os donos do dinheiro do povo, e dão dinheiro para os bancos, que é totalmente criminoso. Ele não pode dar dinheiro a nenhum banco. Ele não pode dar dinheiro para uma TAP, que é uma empresa pública. Ele não pode dar dinheiro a muita gente. E no outro dia vi um programa
não me lembro qual é o canal, um dos canais principais, 3 ou 4 canais principais, o Dr. Paulo Moraes dizia que neste Orçamento de Estado, que está agora para ser aprovado, há 11 bilhões de euros escondidos no meio de um saco azul onde estão lá bancos, pagamentos que já deviam estar pagos, já estão pagos, e uma série de atrapalhadas. Porquê? Porque eles levam o povo a não saber as verdades e gastam dinheiro onde querem. E que não tem nada a ver com o povo. Portanto, quando você começar a ensinar ao povo que ele tem direito a ter casa e que a pessoa não pode ser posta fora de uma casa sem o governo lhe dar uma casa. E se fizerem isso, eu vou ajudá-los. Temos advogados que nos ajudam grátis, pro bono. Pro bono. E vou pôr essas pessoas em tribunal, nem que sejam juízes, porque eles vão ter que praticar, fazer a Constituição. Então, o objetivo desta campanha é ajudar o povo. É um empoderamento do povo. Dar poder ao povo. Dar-lhes as ferramentas para saberem como agir e como fazer processos judiciais e compreender a lei, no fundo, compreender a lei. Exatamente, várias coisas. Primeiro nesse site, vão estar anunciadas as leis principais, aquilo que as pessoas precisam, e dividido por categorias. Se for da habitação, se for das escolas, se for... enfim, os direitos que nós temos. Depois vamos ensinar também o que é que ele pode fazer para se defender. E tem lá também cartas específicas, padrão, para ele fazer queixa ou reivindicar os seus direitos. O passo seguinte, depois deste site e deste programa, é acreditar que a população portuguesa vai começar a compreender melhor os seus direitos e mudar a atitude perante o seu governo, fazer deles, é uma frase típica sua, fazer deles os seus empregados. Sim, porque veja bem, a maior parte dos empregados públicos não são más pessoas, mas estão imbuídos num espírito que é, eu é que mando. Porque eu sou do Estado, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E isto vem do topo, desde há muito tempo que eles criam esse espírito na população para fazer o que lhes convém. Dá a entender sempre que eles é que são os donos, eles é que mandam, podem, querer fazer e não têm que obedecer a nada, etc. Eu vou dar um exemplo. Um dia estava no aeroporto e uma multidão, no caso tinha acabado de chegar um avião do Brasil, cheio de senhoras com bebés ao colo, e o pessoal da fronteira, não é que eu me queixo deles, mas estavam ali, não faziam nada, deviam estar cansados, e eu disse, não está bem, então o senhor está a ver ali os nossos convidados, estamos a tratá-los mal, e o homem começou-me a dizer, olha que eu participo de si, então chama lá o seu chefe, veio o chefe, um barrigudo, o que é que se passa? Passa-se que eu sou o seu chefe e você está a tratar mal os nossos convidados. Seu chefe? Não, você não é nada meu chefe, sou funcionário público. Eu disse, exatamente, você é o público. E eu sou um dos donos do Estado, é o que a Constituição diz. Quando um cidadão começar a entender que não é arrogância, eu sou dono daquilo que sou dono. E, portanto, ele não pode tratar mal, não pode tratar com desprezo, não pode tratar como ele é o patrão e eu sou o empregado. Não, ele está ali para me servir. Agora, dito isto, a gente, na verdade, o povo português nem é mal educado, mas às vezes há sempre um chefe que tem a mania que manda. Então, dar poder ao povo é saber quem é que eles são e os direitos que eles têm. Dizer, por exemplo, que a Constituição diz que o governo é obrigado a obedecer à Constituição e, portanto, ele tem deveres. Ele tem que cumprir com os seus deveres, que eles não cumprem. Hoje não há casas, não há hospitais, todos são crimes contra a Constituição. Ora, quando o povo começar a entender isso e começar a exigir, e de forma legal, a coisa vai mudar, porque o povo fica com o poder de saber quem são e os direitos que têm e obrigá-los a dar os direitos. A campanha está baseada em 4 assuntos principais, se calhar vamos passar agora por cada um deles. A habitação, falou há pouco, é obrigatório pelo Estado português que toda a gente tenha uma casa com as devidas condições para a criação de famílias, é um dos pontos da Constituição. Inclusivamente depois da Constituição há a legislação própria que fala de um Instituto da Habitação que fornece as ferramentas para a execução, que tem um orçamento que faz parte do Orçamento de Estado, mas a verdade é
que temos, e eu sou testemunha disso, tenho acompanhado com algum cuidado, temos milhares de pessoas na rua. Todos os dias estão a chegar pessoas à rua. Eu agora, por amigos comuns, tenho sido informado quase diariamente de novos casos de pessoas a chegar à rua. O que é que se pode fazer para mudar isto? Bem, o assunto da habitação é um assunto gravíssimo. Na verdade, é um crime contra a humanidade. É um crime dos governantes, porque é um direito fundamental a pessoa ter uma habitação. E hoje estamos a ver, e você sabe até melhor que eu, cada vez mais e mais pessoas a terem que ser ajudadas por instituições e que vivem em barracas, vivem aqui e acolá, ou então que vivem 2, 3, 4 famílias na mesma casa. E depois é o escalar dos preços astronómicos. E eles não ligam nenhuma a isso. O que acontece? O povo tem que saber, a lei diz no artigo 65, que todos têm direito a uma habitação com higiene e conforto e uma renda compatível ao rendimento familiar. Isso não existe. A renda compatível com o rendimento familiar é 1/3 do seu salário. Isso não existe. Nem existe em casas. Porquê? Porque existem muitos interesses de várias sortes para que não haja essas casas. Mas o governo é obrigado. E em vez de gastar o dinheiro onde ele é obrigado, ele gasta dinheiro em hidrogénios e etc., que nunca mais acaba. E diz o artigo 3 da Constituição que o Estado é obrigado a subordinar-se à Constituição, portanto o governo é obrigado a construir casas em urbanizações com rede de transportes e equipamentos sociais, ou seja, ele é obrigado, está lá na Constituição, obrigado a construir urbanizações com transportes, equipamentos sociais, são escolas, coisas, portanto, de medicina, como é que se diz, pequenos hospitais pequenos, centros de saúde, centros de saúde, etc. E é obrigado a estabelecer rendas compatíveis com o rendimento familiar, ou seja, 1/3 do seu salário. Então, se um casal ganhar, vamos dizer, já estou a ser muito simpático, 1.800 euros. 1.800 euros, ele tem o máximo que eu podia pagar é 600 euros. Não existe tal coisa. Porquê? Porque o governo não faz o seu trabalho. Então, nós ao darmos essa informação ao povo, ele é que decide se quer lutar por os seus próprios direitos ou não. Porque eu não posso lutar pelos direitos dele. Mas se ele quiser, nós vamos ajudar. Porque o passo a seguir é ali exigir os seus direitos. E nós ensinamos no site, vamos ensinar, aonde é que ele se dirige, que cartas é que escreve, a quem é que faz queixa, inclusive as pessoas que ficam sem casa, eles não podem ficar sem casa. Portanto, é uma coisa que é uma abominação, é uma coisa que é terrível. Então, o governo é obrigado a fazer isto e não faz e gasta dinheiro em tudo o resto. Eu não posso admitir isso. E têm chegado muitos casos à Igreja. Eu pergunto-lhe, porque está aqui também como líder religioso, imagino que com 100 e tal igrejas pelo país, nota-se também nas igrejas esse pedido de ajuda? Muito. Eu até costumo dizer, com uma certa ironia, que quanto mais as pessoas sofrerem, infelizmente, mais eles vêm para Deus. Era bom que fosse ao contrário, que não fosse preciso a pessoa estar em grande sofrimento para vir ter com Deus. Mas é o que está a acontecer. Cada vez temos mais pessoas, porque as pessoas estão aflitas, não sabem como vão resolver a sua vida. Então, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, a vida começa a mudar, porque Deus começa a fazer milagres. Mas isso não é solução também. Quer dizer, o governo tem que fazer o seu trabalho. Então, o que é que eu fico a saber? Sei, todas as semanas fico a saber que há pessoas que chegam, são postas na rua. Pessoas de idade que vão literalmente para a rua, porque já nem os familiares aguentam. Pessoas que têm trabalho, pessoas, casalinhos, com filhos menores, têm trabalho, e o governo sabe o que é que faz? Põe os filhos num sítio e os pais no outro. Isso é um crime terrível. Isso é não é só contra a Constituição, é um crime contra os direitos humanos. Em pleno dia. Como é que um governo faz uma coisa dessa? E não é um nem dois casos. E depois chegam a mim outros casos, ainda mais aberrantes. Como é que há jovens, não é, que são mulheres com filhos, mas não são casadas, porque a vida delas, enfim, como é que é? São mães solteiras. E têm que se prostituir para dar leite ao seu bebê. Ouça, como é que é isso possível? Já estou-me a lembrar, por exemplo, o Dr. Mário Soares. Há uns anos morreu, mas antes de morrer, numa das entrevistas que ele deu, já nesse tempo, portanto já faz mais de 8 anos, disse assim: eu não posso admitir
ouvir falar todos os dias que passam fome em Portugal, porque eu sempre fui contra o Salazar. O meu pai lutou contra o Salazar, mas no tempo de Salazar ninguém falava disso, isso não havia. E agora que se fala de democracia, isso existe. E eu acrescento o seguinte, eu tenho agora uma fotocópia da cédula do meu avô. Meu avô era coronel do Exército. E ele lutou contra o Salazar por diversas vezes, foi preso. Então, para mim, vamos dizer, um orgulho. Mas para dizer o seguinte, portanto, imagina a minha família, não é? Com o passado que teve. Eu nunca vi, e eu já não sou novo, nunca vi ninguém a dizer que passava fome. Nunca vi ninguém dizer que não tinha casa. Nunca vi ninguém dizer que não havia hospitais, muito menos as urgências. Isso é uma aberração, isso é uma maldade intolerável, não admito isso a ninguém. Porque isso é absolutamente não só contrário a isto, mas contra a humanidade. Sabe porquê é que eles vivem assim? Porque eles estão numa redoma. E como vêem muita gente e têm muito dinheiro, eles vivem sozinhos. E porque cada vez há mais pessoas que até vêm de outros países e parece que há mais carros e há mais pessoas, eles não veem aqui as pessoas, cada vez são mais pobres, cada vez há mais pobres que não vão comer, cada vez há mais pessoas que só comem uma refeição de 2 em 2 dias, que não têm casa e por aí fora. Como é que o Medina vai fazer uma lei que vai tirar carros às pessoas? É porque ele não percebe nada da vida, ele nunca viajou. Aquele homem precisa estar numa tenda como os outros para ele perceber o que é a vida. Eu não tenho o mínimo respeito por um homem desse. E vou lutar, se eu souber que ele faz essa lei, ele não vai passar, de certeza absoluta. Temos muito pouco tempo, mas vi que já estava a ficar fervoroso, acho que é o termo. Temos assistido a muitos ataques a membros do governo, a maior parte justificados por ambientalistas com bolas de tinta e manifestações. É esse o caminho? É as pessoas começarem a mostrar o seu desagrado? É e não é. Primeiro é porque eu dou os parabéns aos jovens, porque todas as grandes revoluções começam por jovens. Porquê? Eles não têm nada a perder. Ele também não tem futuro nenhum, ele não tem casa, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Ele não pode sair de casa dos pais, porque não tem para onde ir. Não tem emprego, não tem para onde ir. E, portanto, eles começam a fazer coisas que aos olhos de muitos são disparatados. Mas, ouça, como é que começaram as revoluções, Angola, Moçambique, etc. Foi com aquilo que nós, do tempo de Salazar, chamávamos terroristas, afinal eram libertadores. São pessoas que querem libertação desta maldade. E, portanto, o que é que vai acontecer cada vez mais e mais? Principalmente na área dos jovens e dos estudantes, eles vão se revoltar. E quando eles começarem a conhecer estas verdades, isto vai ser muito engraçado, porque muita gente não vai sobreviver. Eu vou ter que me despedir do engenheiro, nós voltamos para a semana, é um formato de comentário, portanto vamos ter aqui muita atualidade a ser debatida. Hoje, num programa particularmente especial, também em pré-anúncio do que vai ser o Você é que Decide, que estreia amanhã, relembro aqui na grelha da Curiacos TV, dizer-lhe que estamos disponíveis para receber os seus comentários, sugestões, até perguntas que queira colocar ao engenheiro nas nossas redes sociais, disponíveis também em rodapé, pode chegar até nós através das redes sociais e fazer as suas perguntas para que semanalmente coloquemos aqui algumas questões vindas do público ao engenheiro Tadeu. Dizer-lhe que não se esqueça, procure sempre a verdade, mesmo que a mentira por vezes se esconda. Até para a semana.